Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista para a gente conversar com vocês a respeito de uma possível reviravolta em relação ao nome de Guto Ferreira dentro do Bamparabainão. O que está acontecendo em relação a esse entrave entre o Clube do Remo e o técnico responsável pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro? Será que o Remo realmente está logo em busca de um plano B? A gente vai explicar para vocês neste conteúdo. Também quero falar sobre o interesse do Leão Azul em um atacante que estava disputando a Série A, mas de um pequeno entrave aí que pode complicar a situação do Leão nesta negociação. E eu também quero falar sobre um patrocinador importante que pode estar renovando com o Clube do Remo aí para a próxima temporada. Antes, peço muito que vocês deixem o like aqui no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas espalhados por este mundão afora. A meta de likes, mais uma vez, é de 1000 para este conteúdo. Clica também no botão hypar para que o vídeo fique no topo da plataforma e assim o YouTube possa seguir recomendando o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no canal. Lembrando, chegando na marca dos 50 mil inscritos, tem sorteio de 3 camisas do Clube do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Vem com a gente! Este vídeo tem o apoio e o patrocínio da Celtec Reparos, parceira aqui do Chaves Remista, onde por lá você encontra a melhor assistência técnica autorizada para celulares, tablets, notebooks e você nem precisa sair de casa. A Celtec vai até você e te dá garantia e também desconto especial para quem é inscrito do canal e sócio torcedor do Clube do Remo. Entre agora em contato com a Celtec Reparos e garanta a melhor assistência técnica autorizada para o teu aparelho. E o recado especial também das lojas do Clube do Remo no IT Center, Shopping Metrópole e também no Shopping Bosque Grão-Pará, para você que, claro, quer presentear quem você gosta nesse final de ano com o manto mais bonito do Brasil, a marca Volt e a marca Rei, aí disponível para o Fenômeno Azul e, claro, com o melhor atendimento da cidade com as lojas parceiras do canal. Galera, é o seguinte, o Clube do Remo está em negociação com o Bampará para uma renovação de contrato, né? O contrato que está se encerrando neste final de 2025 e, segundo as informações aí da imprensa, o Remo só pode assinar novos contratos dentro da gestão Tonhão até o fim do seu mandato, que é no fim de 2026. Então, se o contrato com o Bampará for assinado, e sem precisar, claro, da autorização do Condel, ele vai ser assinado até o fim de 2026. Caso o Remo queira, né, ultrapassar a gestão Tonhão, aí precisa passar pelo Condel, precisa de toda uma aprovação para que esse contrato seja renovado por mais tempo. O Bampará, que tem sido aí um parceiro gigante do futebol paraense, não só do Clube do Remo, é responsável também pelo name right de Bainão e Curuzu. E olha, se não fosse o Bampará Bainão, se não fosse o Bampará, né, talvez o Remo já estivesse até numa situação muito mais complicada nos últimos anos do que ele teve que passar para se recuperar e hoje está colhendo os frutos jogando uma Série A de Campeonato Brasileiro. O rival poderia estar numa situação muito pior do que está hoje de Série C se não fosse essa ajuda do Banco do Estado do Pará. Então, o Bampará está em negociação. Lembrando, o Clube do Remo está em busca de um patrocinador master para colocar na sua camisa na Série A. O Remo sabe que os valores vão subir bastante agora para 2026, estando na primeira divisão. E se o Bampará, ele de uma certa forma, trouxer, né, um valor bem aceitável para o Clube do Remo, o Leão Azul poderá até anunciar como patrocinador master, mas o Remo também sabe que outras marcas estarão interessando aí para estampar e ser o patrocinador master para o ano que vem. Vamos aguardar, inclusive em relação a esta situação do patrocínio master para o Leão Azul paraense. Bom, galera, só para conversar com vocês aqui também a respeito da situação do Marcelinho, lateral direito.
Como vocês sabem, né, nos últimos dias o Guarani estava com a contratação dele bem encaminhada, mas teve uma espécie de acerto aí entre o empresário, o Marcelinho e o clube do Remo. O Marcelinho deve renovar com o Leão Azul para a próxima temporada. O Marcelinho, que fez um bom ano de novo, né, como lateral direito, já tinha se destacado em 2024 naquele time limitado da Chapecoense. Ele vem para o clube do Remo, faz uma excelente campanha. Infelizmente ficou fora dos últimos jogos por conta de uma lesão no tornozelo, mas foi uma peça fundamental no ano de 2025 para o Leão Azul. Ele está renovando o contrato com o clube do Remo, deve ser confirmado aí nos próximos dias. A gente ainda está aguardando a situação do Pedro Rocha. Eu sinceramente ainda tenho esperança bem positiva de que o Pedro Rocha vai renovar com o Remo, né, aí para a próxima temporada. Acredito também que é o desejo do Pedro Rocha, mas tem um jogador que foi importante, acho que eu até trouxe a informação para vocês aqui, que deve realmente estar saindo do clube do Remo, que é o Caio Vinícius, que tem propostas aí do futebol do exterior. Caio Vinícius, que foi uma peça muito importante, principalmente quando o Guto Ferreira chegou, e ele ajudou muito naquele processo, né, de fazer o box to box, tanto de ajudar defensivamente como de pisar dentro da área. O Caio Vinícius marcou gols importantes, deu passes importantes aí para gols também, e quando ficava de fora o Remo sentia muito a falta do nosso camisa 34. Então um jogador que deve estar deixando o clube do Remo, né, e indo para o futebol aí do exterior. Os outros jogadores vocês já sabem, né, que estão aí com contratos para serem assinados: o Klaus, o Pavani, né, esses jogadores que interessam o clube do Remo. O Nico Ferreira, o Remo deve também fazer a compra definitiva. Enfim, são as negociações rolando e o Remo nesse processo de renovação contratual de atletas destaques em 2025, e claro, já de olho no mercado. Em breve nós podemos ter aí anúncios feitos de contratações, até porque a gente precisa definir a questão do treinador antes de tudo isso. E antes da gente entrar no assunto do treinador, só queria trazer um recado especial também aqui da GB Advocacia Imobiliária, para você que quer resolver aí toda a burocracia em relação à tua casa própria, conhecer os empreendimentos em Belém, região metropolitana, tirar a documentação da tua casa e também encontrar inquilinos de confiança para o teu imóvel. Fale agora com a galera da AGB Advocacia Imobiliária e realize o sonho da casa própria. Bom, voltando a falar aqui sobre o treinador, né? Ontem à noite, a informação que saiu ali na Rádio Clube do Pará, com o Paulo Cachado, de que a diretoria do Clube do Remo não tinha entrado no entendimento com o Guto Ferreira por conta de uma pedida salarial acima do empresário dele. Na verdade, o Remo já tinha entrado num acordo com o Guto em relação ao salário, às luvas, só que o empresário exigiu a famosa multa rescisória, né? Colocou aí um valor de R$900 mil de multa para que o Guto, de uma certa forma, tenha uma segurança a mais no ano que vem, e o Remo não aceitou essa multa, né? Inclusive tem um debate rolando aí nas redes sociais dizendo o seguinte, né? O Remo pagou mais de R$1 milhão de multa ali para o Antônio Oliveira e não quer pagar agora 900 mil para o Guto Ferreira no contrato em 2026. Gente, eu vou falar uma coisa muito simples para vocês aqui, um português muito simples, tá? Multa rescisória hoje, ela é muito normal, tá? É muito normal. Claro, dependendo do valor, o clube pode discutir para não ficar refém também da famosa multa e não passar o que passou aí com o Antônio Oliveira, ficando refém desse valor e não conseguindo demitir. Mas a multa rescisória também, ela te dá uma segurança se uma equipe de um poder aquisitivo melhor tentar tirar o teu treinador. Por exemplo, ano passado, na verdade esse ano de 2025, o clube do Remo tinha uma multa bem acessível. O Sport pagou e levou o Daniel Paulista. Se o Daniel tivesse uma multa alta, que nem o Antônio Oliveira tinha, talvez o Sport não tivesse pagado a multa e não tivesse levado, né, o Daniel Paulista lá para a equipe do Sport. O Daniel teve a sua multa paga pelo Sport, né, e deixou o clube do Remo. Já o Antônio Oliveira, com aquele trabalho horroroso, a gente sabia que era um trabalho arriscado, que tinha muita chance de dar errado. O Remo aceitou aquela multa alta e ficou refém dessa multa, só conseguindo demitir após aquele jogo contra o Atlético Goianiense. Então a multa, gente, ela é pro bem e ela é pro mal também, tá? A gente sabe da capacidade do Guto Ferreira, né? É um bom treinador. Se não fosse por ele, talvez a gente nem estivesse vivendo hoje essa expectativa pela Série A. Mas o clube também
tem esse direito, né, de discutir o valor da multa e tal. Eu não acredito que seja só isso que esteja sendo um empecilho para que o Guto não renove com o clube do Remo. Segundo algumas informações, acho que até o Jorge falou no canal dele, o Magno Fernandes também soltou essa, né, lá no seu Twitter, de que ainda tem essa possibilidade de reviravolta do Guto Ferreira conversar com a diretoria, entrar no entendimento principalmente com o Tonhão, no qual ele tem uma relação muito boa, né? Lembrando que o Tonhão foi quem bateu na mesa e trouxe o Guto Ferreira para a Série B, naquela reta final, naqueles 10 jogos finais, para tentar o milagre, e o Guto conseguiu esse milagre, né, por tudo que aconteceu na temporada. E se o Tonhão entrar no entendimento aí com o Guto e com o próprio empresário, pode ter essa reviravolta e o Guto assinar o contrato com o clube do Remo para 2026. O nome do Moza, graças a Deus, foi descartado. Sinceramente, olha, eu não era a favor não dessa contratação, e pelo que eu percebi nas redes sociais, 90% da torcida rejeitou esse nome. Não vi uma pessoa elogiando o Moza, cara. O Moza, pra mim, é um treinador pra Série B. Se o Remo tivesse na Série B ainda, beleza, até concordaria, mas, porra, a Série A é um sarrafo acima. Já vi uma galera aí comentando sobre Roger Machado, Renato Gaúcho, mas, gente, nada ainda em relação a esses nomes. Thiago Nunes também ouvi, né? A galera comentando aí. Nada em relação a isso, porque o nome do Guto não tá ainda 100% descartado, né? Saiu essa informação ontem, de que o Moza estaria no radar, de que tinha esfriado, tinha travado as negociações com o Guto Ferreira, mas nada está descartado ainda com o técnico responsável pelo acesso à Série A do Brasileirão. Que as coisas internamente no Remo se resolvam. O Remo não pode perder tempo, galera, não pode perder tempo. Hoje já é 2 de dezembro, mês que vem já tem Série A. Mês que vem já tem Série A pro clube do Remo. Então, galera, não tem como a gente ficar perdendo tempo aqui com assuntos, né, que não vão agregar ao Remo, e o Leão precisa se resolver logo em relação a essa situação do Guto Ferreira, e tomara que a melhor decisão seja tomada, tanto em termos aí salariais, se for realmente ter uma multa, que seja uma multa que o Remo não fique refém, né, que o Remo não fique refém, e obviamente também falando sobre a situação de um novo nome, aí o clube do Remo pensando num perfil de Série A e não em perfil de Série B, com todo respeito aí ao Moza, que era o técnico da equipe do Coritiba. Uma última informação agora, né? O clube do Remo, como vocês sabem, tá com o nome do Gabriel Talhari no radar, tem interesse na contratação dele. O Júnior Cunha trouxe uma informação aqui no seu Twitter de que o Gabriel Talhari tem um valor aí para poder ser desembolsado a favor do Juventude, ou seja, o clube que quiser tirar o Gabriel Talhari do Juventude precisa pagar um valor de 50 milhões de reais. E, segundo a informação do Júnior Cunha, o Juventude não tem interesse em emprestar o Gabriel Talhari. Então, por enquanto, essa é a informação atualizada sobre o Gabriel Talhari. E claro que o Remo não tem condição de pagar isso aí para um jogador que estava disputando a Série A e que foi rebaixado com o Juventude. É um bom jogador, é uma boa opção para o mercado, mas o Remo não vai fazer loucura nenhuma para trazer nenhum jogador, né? Ainda mais pagando esse valor que o Remo não tem aí. E, sinceramente, se pintar esse valor para o Remo vai investir também na sua estrutura, né? E não ficar gastando com o atacante. E se tiver um entendimento, se o Marcos Braz conversar com o staff do jogador, com o próprio Juventude, pode ser que realmente esse valor seja negociado e baixe aí a pedida do Juventude, até mesmo um empréstimo pode acontecer. Mas por enquanto, esse é o interesse do Juventude, em vender o atleta e não apenas emprestar, já que ele renovou o contrato com a equipe de Caxias do Sul. É isso, galera, eu vou ficando por aqui por enquanto, né? À noite tem mais conteúdo para vocês. Não esquece também de conhecer a RT Log Transporte Rodofluvial para você que quer fazer sua entrega para Belém, região metropolitana, Macapá, Manaus, Santarém. Entrega e recebimento de carga, rodossegurança e tranquilidade, e o preço acessível para todo o Fenômeno Azul. E o recado especial também da Jordão Som e Iluminação para você que, claro, quer ter um evento inesquecível com tecnologia de última geração em som e iluminação, aniversários, casamentos, formaturas, eventos políticos e muito mais. É só entrar em contato agora com a galera da Jordão Som e Iluminação. É isso, meus amigos, vou ficando por aqui mais uma vez. Não esquece de deixar o like. Daqui a pouco a gente pode bater essa marca dos 50 mil. A gente vai programar o sorteio com vocês aqui das 3 camisas. Hype o conteúdo, comente os assuntos que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!